Eu sou Camila Mesquita, bem-vindo ao canal Mamães Atípicas. É um prazer falar com você e hoje o assunto que nós iremos tratar é um assunto bem interessante. O que é na realidade o espectro autista? Quais são as dificuldades que um autista tem? Bem, na realidade, iniciamos essa conversa com 7 dificuldades. Eu alistei aqui porque são as que mais ocorrem. Por exemplo, movimentos repetitivos, que ele sempre tem, fala estereotipada, sempre falando a mesma coisa, estereotipia simples ou aquelas bem dinâmicas, fazer o flip, o flap, balancinha, mãozinha, balançar a perna, coisas desse tipo. Repetição da fala de terceiros. Mamãe, por exemplo, filho, não faz isso não. Filho, não faz isso não. A mamãe vai te dar banho. A mamãe vai te dar banho. São frases repetitivas. Sim, isso é fala de terceiros. Não vem da cabecinha dele. Ele só está replicando o que você está falando. Não, ele não está criando uma imaginação. E isso é triste e desafiador para ele. Padrões repetitivos e ritualizados. Vou dar um exemplo. Na minha casa, todos os dias, o meu filho, ao entrar em casa, ele chora em formato de e é todo dia a mesma coisa. É só chegar em casa. Ou, ao acordar, solicitar a comida. Não é um café da manhã, um pão, uma bolacha. Eu quero papá, caninha, fainha. É assim que ele fala. É assim durante todos os dias. Isso é 9 horas da manhã. Por quê? Padrões ritualizados. Eles vivem assim, em padrões ritualizados. E choram muito quando interrompem esse padrão. Nós temos seletividade alimentar, todo mundo já conhece. Hiperfoco. O que seria esse tal de hiperfoco? Seu filho, ele gosta demais de brincar só de carrinho, ou ele chama muita atenção dele na televisão, um dragão, um dinossauro, algo assim? Sim, isso é um hiperfoco. Então, você tem que saber qual é o dele para que ele não entre em crise. Eles precisam desse hiperfoco. Outra coisa muito interessante também de você saber é o 7º ponto. É o hiper ou o hipoestímulo sensorial. Muitas crianças falam assim, meu filho é autista e não tem problema com som, porque ele é hipo. E aquele que tem probleminha com som, ele é hiper. Nós temos 3 níveis de autismo. Na tríade de espectro autista, nós temos a área da comunicação que é afetada, a área social, da interação social que é afetada e a área da flexibilização da criança, que é afetada na tríade autista. Então, nessa tríade, a gente vê que nós temos 7 elementos que atrapalham muito a vida dos nossos filhos ou parentes. Por exemplo, temos 3 níveis de autismo. Muitas pessoas antigamente, de acordo com os médicos, diziam leve, né? Autismo leve, moderado e severo. Hoje já não falamos mais assim.
Hoje nós dizemos: o meu filho, ele tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Mas é claro que se falar que é 1, 2, 3, a gente vai entender da mesma forma. Só que a nomenclatura ela tem mudado. Então, a gente tem que se inteirar a este assunto. Uma coisa que me chama muita atenção é as pessoas dizendo a respeito de nunca vi tanto autista nascer, menina. O que acontece, gente? O autismo é algo muito antigo. Tem mais de 30 anos, é algo que a gente nem conhece quando se começou a ter crianças autistas. Mas agora, apenas agora, já pergunta quais são as limitações ou as dificuldades que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto tem. Eu também alistei aqui alguns. Por exemplo, a abordagem social anormal, não é fácil começar uma conversa. Dificuldade de estabelecer uma conversa. Por exemplo, sentar num ponto de ônibus e olhar para o lado e falar assim: menina, que calor tá hoje, né? Você não vai ver um autista fazer isso. Comportamento reduzido de afeto, emoções ou interesse. Ah, Camila, mas meu filho, ele demonstra. Ok, não são todos os casos iguais. Não são todos iguais. Estamos falando de espectro. É uma visão diferente das coisas. Também temos déficit de compreensão e aprendizagem, gestos de expressões faciais e também dificuldade de manter relacionamento. Então agora você tem tudo na mão para entender o que é o autista e aplicar na sua vida.